Tá lá, dia 18 de setembro de 2015, sexta-feira. Futebol é engraçado, né? O futebol, ele é gostoso na sua essência, porque resultados inesperados acontecem, né? Ele não é igual um basquete, que eu frisei aqui outro dia. Joga aquele Dream Team lá dos Estados Unidos, uma Olimpíada. Os outros países do mundo todo vão para ver quem é que vai ser o vice. Você vê partida de tênis aí, tem aí 500 tenistas, você sabe os 10 que vão ganhar. Lá uma vez ou outra o adversário ganha, mas 90 e tantos % dá aqueles caras. E os jogos de ontem do brasileiro foram de uma surpresa total, né? A Chapecoense conseguiu empatar com o São Paulo no Morumbi. Olha que não é fácil. E a pior de todas, né? Será que o Ricardo Fabiano vai ligar hoje? O Flamengo perdeu em casa para o Curitiba. Em casa que eu digo, em Brasília. Porque a casa do Flamengo é o Maracanã. E eu estou vendo aqui os jogadores do Flamengo culpando a diretoria por ter tirado o jogo do Maracanã. Que se fosse do Maracanã, o Flamengo teria vencido. E eu acredito nisso. Esse time do Rio de Janeiro, o Maracanã é o templo deles. Mas agora é tarde. Tiraram, ganharam lá 2 milhões e pouco, 1 milhão e pouco. E agora vão chorar. Aí a sétima, que poderia ser a 7ª vitória consecutiva, transformou-se num vexame por parte do Flamengo. Então, hoje tem rodada completa, complementando, né? Porque tem hoje e amanhã ainda, começou terça, da Série B. Deixa eu ver se é completa aqui. Não, é completa. É hoje e amanhã. Do Campeonato Brasileiro da Série B. Criciúma ali pelo meio do bolo também não vai a lugar nenhum. Não fede nem cheira. Mas na Série A, tanto na parte de cima da tabela, quanto na parte de baixo da tabela, nós poderemos ter aí novidades no final de semana. E essa derrota do Flamengo foi uma coisa extraordinária em termos de surpresa, colocou o São Paulo na 4ª posição. E tem a parte de baixo também, onde os resultados não interessaram para os clubes de Santa Catarina. O resultado do Flamengo, Curitiba ganhar o Flamengo foi terrível. Curitiba estava 2 pontos atrás do Avaí, passou 1 ponto. Então, não foi um complemento de rodada muito bom para os clubes de Santa Catarina. Estamos entrando no ar pelo canal 11, TV Futura, TV Univale, o nosso Unisport desta sexta-feira e que tem o apoio de Rai Roda Ciclipeças, a casa da sua bicicleta. Stefano José Vanoli, 1008 e o telefone 3241-2809. Boa tarde. Boa tarde, Zélio. Boa tarde, amigos. É lógico que agora, na contagem regressiva das últimas rodadas, agora só restam 12. 13. 12, né? 13, né? 13? 13. Para mim ainda é 12. Nós 12, estamos na 27ª, mas a 27ª ainda vai realizar. Então dá 12. São 13. São 13. 13. Então, na contagem regressiva, deixa todo mundo de barba de molho. Aqueles que brigam pela Libertadores vão continuar brigando pela Libertadores. Quem briga pelo título hoje, no meu ponto de vista, só 3 equipes. E tudo isso vai depender dessa rodada também. Caso o Corinthians venha ter uma vantagem maior, dificilmente vai se tirar o título do Corinthians. Agora está correndo por fora uma equipe, que é o Grêmio, e o Grêmio vai enfrentar que era o Flamengo ontem, né, que tu dissesse, que agora já caiu fora. Como?
Agora é o Grêmio, antes era o Flamengo. Mas quem é que falou que o Flamengo estava brigando pelo título? O Flamengo vinha numa ascensão grande e quando vem a ascensão grande, chega. Eu sempre disse que 3 equipes estavam fadadas a lutar pelo título. Era o São Paulo, depois o São Paulo caiu, entrou o Grêmio no lugar de São Paulo. E ficou, desde o começo, o Atlético Mineiro e o Corinthians brigando pelo título. Agora entra o Grêmio. Porque o Grêmio vai jogar contra o Palmeiras. E vai jogar lá em São Paulo. É um jogo difícil. Então o Palmeiras pode ajudar o Corinthians a se distanciar. Porque o Corinthians vai enfrentar o Santos. Também não é jogo fácil. Então tudo isso pode definir. Ou o Grêmio se aproxima, o Atlético Mineiro se aproxima do Corinthians, dependendo se o Santos vencer, e lá na zona de rebaixamento, só vai definir no fim. Porque são 8 equipes que estão em perigo. Uma vitória aqui do que está no... Tu não está colocando o Cruzeiro com 30 pontos em perigo. Não, eu estou colocando aqui, ó, uma vitória do Goiás, o Goiás vai para 31. Ele já vai passar o Cruzeiro, se o Cruzeiro não ganhar essa rodada. Então, a diferença aqui está muito próxima aqui. Cruzeiro tem a Chapecoense e Chapecó. Tá aí, a Chapecoense. O que tu quer dizer da Chapecoense? Quer dizer, metesse o pau no Flamengo? Você acha que o Flamengo foi uma vergonha? E não foi. E aí tu vai dizer o quê? E o que tu vai dizer do São Paulo? Eu digo vergonha que a Chapecoense não, fez domingo quando tomou 3-1. Não, o que tu vai dizer do São Paulo que empatou em casa com a Chapecoense 0-0? Empatou, perdeu? Não, eu tô dizendo, o São Paulo tá brigando pela Libertadores. O vergonha é a Chapecoense. Chegou a querer tomar brigar. 3-1 em casa, o Avaí tomar 2-0 do Coritiba como tomou. Isso é vergonha. Tá, e a Chapecoense é um time fraco? Tá igual aos outros. Sim. Aqui, tirando o Cruzeiro, pelo elenco que tem, mas o futebol não é aquilo que pode jogar, o resto está tudo igual. Então, mas aqui está definindo, vai ser o jogo, confronto direto Chapecoense e Cruzeiro. Dá Cruzeiro. Tá? Se der Cruzeiro, a Chapecoense, que está na frente do Cruzeiro, passa a permanecer naquela situação de zona de rebaixamento, que é 31 pontos. E o Goiás, se vencer o Joinville, que o Goiás vai jogar contra o Joinville, o Goiás jogando em casa, o Goiás já sai daqui e enfia o Avaí de novo na coisa, porque o Avaí e o Avaí não pode ganhar do São Paulo. O Avaí não pode ganhar. Pode. Ganhou do Flamengo, ganhou do Vasco, não pode ganhar do São Paulo. Tu acha que vai? Tu acha que pode? Pode, tudo. Isso aqui está tão embolado. Tudo pode acontecer. Então, não dá em sã consciência para dizer, esse joga em casa e perde. Isso ficou provado ontem com o jogo do São Paulo, que era favoritíssimo, e ainda mais com o jogo do Flamengo. Tinha mais favorito. Teve um jogo com um time mais favorito desse campeonato do que o Flamengo ontem. Não teve. Eu até comentei. Não teve. Eu até comentei assim, essa mobilização que foi feita no Flamengo, tal, o jogo, a invencibilidade do Flamengo estava em jogo, porque era a equipe invicta ainda no segundo turno. Então todo mundo queria bater o Flamengo, todo mundo queria bater no Flamengo. E dessa vez feita foi o Curitiba. E o Curitiba que está na zona de rebaixamento. Aqui apertou mais o calo ainda pro pessoal da Santa Agora Catarina. não está mais. Não está mais, mas apertou mais o calo pro pessoal de Santa Catarina. Que vai depender. Então não está nada definido com relação a rebaixamento, a não ser o Vasco. Tá? A não ser o Vasco, o restante aqui, todo mundo está brigando para fugir e pode fugir. Como quem está lá fora, lá na 8ª posição, na 12ª, 13ª, eles pensam que está folgado, mas não estão folgados não. Qualquer cochilada aí, 2 derrotas, enfia aqui embaixo, na situação complicada. Já é diferente lá de cima. 34 pontos hoje está tranquilo. 6 pontos na frente do primeiro da zona de rebaixamento. Mas 34 pontos está na 12ª colocação. Eu estou falando da 13ª colocação. Mas tu gosta de mexer no meu comentário. Eu estou falando da 13ª, que é a Chapecoense, que a Chapecoense tem 31 pontos, que o Cruzeiro tem 30 pontos, vão jogar entre eles, o Goiás vai jogar entre o Joinville. É jogo de 6 pontos. Então, aqui, lógico, o Joinville ganhando, o Joinville fica numa situação não confortável, não cômoda, mas sim confortável. Ele vai a 26 pontos, dependendo aí dos outros resultados. Ele começa a ter um pouquinho mais de... Agora, se perder, vai facilitar para o Goiás.
aí daqui a pouco a Chapecoense perde para o Cruzeiro, aí pode contar que 3 catarinenses vão amargar a segunda divisão. No ano que vem vão se juntar com o Criciúma, que eu concordo com você, que o Criciúma, pelo investimento que fez, por tudo que fez, o Criciúma está muito contente em permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro. O Criciúma investiu para ficar na Série B. Tanto é que ele começou o campeonato com aqueles 8 jogadores que ele trouxe dos juniores para disputar o Catarinense, quase não chega. Aí depois ele deu uma reforçadinha, trouxe um goleiro, trouxe um zagueiro. Agora veio o Marcos Assunção, que faz um gol de falta em cada time que passa. Trouxe o Petkovic. Que não... Só empatou. Só empatou, pá. Mas o Criciúma estava numa situação delicada dentro do campeonato. O Criciúma nunca saiu dali, Lade. Não, mas o Criciúma nunca saiu de 10º para baixo e não passou de 12º para cima. Mas só que o futebol que o Criciúma estava apresentando não estava satisfazendo a diretoria. Estava dando resultado. Tanto é que ele nunca passou, desceu de 10º e não passou de 12º, 13º. Uma campanha regular, nivelada por baixo. Mas já era esperado isso. Quando ele manteve, nas primeiras rodadas, aquele time que jogou o Catarinense, já se sabia de antemão que dificilmente iria a algum lugar, e não foi, e não vai. Com esse time aí não vai. Não tem o que faça. Contratar agora o Marcos Assunção, com 36 anos, ele jogou no Figueirense, fez um gol de falta, cara. Um gol de falta, o campeonato todo. Lá já fez um de falta, ele sabe bater falta. Mas você não pode ter um jogador só para bater falta, né? Mas eu acho que foi a estreia dele, né? Não, segundo jogo. Foi estreia, sim. Segundo jogo. Não, ele estava no time, não. Foi estreia porque o jogador que joga na posição dele estava machucado ou foi penalizado com cartão. Então, em função disso, ele entrou. Que ele não estava, segundo ele, preparado ainda para poder entrar. Ele vai preparar quanto? Quando acabar o campeonato? Ele já foi lá. O ano passado eu estava fazendo... Ele foi lá e recuperou 2 pontos para o Criciúma. O ano passado eu estava fazendo um jogo do Avaí e já tinha virado o turno e estava lá pela 3ª ou 4ª rodada do retorno. Aí entrevistaram um jogador do Avaí e disse assim, nós estamos começando a pegar ritmo de jogo, daqui a pouco nós pegamos. Aí eu disse lá de cima assim, quando ele pegar ritmo de jogo, acabou o campeonato. 22 rodadas, não tinha pegado ritmo de jogo, vai pegar depois. Quantos treinadores passaram? Um só até então, Emerson Maria. Isso foi do passado, então? Ano passado. Isso foi do passado. Vamos ao break, retornamos na sequência com Unisport. Estamos de volta com Unisport. E esse segundo bloco nervosinho do Unisport tem apoio de quem? Esse segundo bloco tem apoio da Cajomar, onde você encontra de tudo para decorar o seu ambiente e agora também com venda de grama sintética. A Cajomar fica na Avenida Irineu Bornhaus, 1445, tem o melhor preço da cidade. Se você estiver pensando em decorar o seu ambiente, procure a equipe da Cajomar, que você se dará muito bem. Obrigado. Vamos à tabela dos jogos de ontem, de hoje, de amanhã e de sábado e de domingo dos campeonatos brasileiros das séries A e B. Vamos lá. Na série B, 27ª rodada, hoje, 19 horas, ABC e Vitória, 20h30, Atlético Goianiense e América Mineiro, 21h30, Boa Esporte e Botafogo. Amanhã, sábado, 16h30, Bahia e Sampaio Correia, Mojimirim e Paraná, Paysandu e Náutico, Santa Cruz e Ceará, Oeste e Bragantino. 21 horas, Macaé e CRB, Criciúma e Luverdense. Que é a chance do Criciúma aí somar 3 pontos, né? Na Série A, fechamento da 26ª rodada, ontem, 19h30, São Paulo 0, Chapecoense 0. 21 horas, atenção Hernani Fabeni e Companhia Limitada do Flamengo. Diz lá, daquele resultado para eles, diz. Flamengo 0, Coritiba 2. Coritiba respira um pouquinho mais. Isso aí deve estar atravessado na goela deles. Né?
O Corinthians é o primeiro com 54, Atlético Mineiro segundo 49, o Grêmio terceiro 48, São Paulo é o quarto 42. Esses seriam os classificados hoje para Libertadores. Quinto, Flamengo 41, sexto, Palmeiras 41, sétimo, Santos 40, oitavo, Internacional 40, nono, Atlético Paranaense 38, décimo, Sport 37. 11º, Fluminense 34, 12º, Ponte Preta 34, 13º, Chapecoense 31, 14º, Cruzeiro 30, 15º, o Coritiba contra o Coritiba podia estar lá embaixo, né? Com 30, 16º, Avaí com 29, aí vem a zona de rebaixamento. O Goiás é o 17º com 28, Figueirense 18º, 27, Joinville, 19º, 23 e o Vasco, 20º com apenas 20 pontos. Você procura para errei. 20º. Errei aqui, eu disse que é o Hernani Fabeni. O Hernani é vascaíno, ele está dizendo. Pelo menos esse não está de cabeça inchada. É o Ricardo. E o Ricardo, sou Flamengo. Um abraço para ti. Hoje tu não passa na porta, né? Hoje tu não sai nem de dentro de casa, né? Na Série A, sábado, 18h30, Palmeiras e Grêmio, Internacional e Figueirense. Esse jogo do Internacional é importantíssimo para o Figueirense. Então, como também Palmeiras e Grêmio. Aí Ponte Preta e Fluminense não... Isso é jogo de compadre. Não, interessa para Ponte Preta. Pronto, compadre, Ponte Preta está liberado. Ponte Preta está com 34. Então, 34 tá livre. Falasse agora ainda há pouco? Não falei nada disso. Tá bom. 11 horas, domingo, Corinthians e Santos, Goiás e Joinville. É jogar 11 horas esse Joinville, hein? Parece que só escolheram ele. 16 horas, Vasco, Sport, Atlético Mineiro, Flamengo. Parada do Flamengo, hein? Depois de perder para o Curitiba. Um detalhe, Avaí e São Paulo. Eu andei lendo alguma coisa e me parece que o Internacional não quis jogar nesse horário das 11 horas e deve antecipar para sábado, jogo do Figueirense. No Brasileiro da Série A, ainda, 27ª rodada, domingo, 19h30, Coritiba e Atlético Clássico. Paranaense. Esse é clássico, né? É um clássico, tudo pode acontecer. É daqueles nossos aqui. E Cruzeiro, Chapecoense Cruzeiro, acho que ganha o Cruzeiro. Eu acho que não. Eu acho que a Chapecoense tem time, tem condições para bater a equipe do Cruzeiro. O Cruzeiro não vem bem. Como tem time? Tem time. Time que está em... E o Cruzeiro? Tá, não, então estás analisando ali? Então tá, então analisa. O Cruzeiro tem 30. A Chapecoense tem 31. Então o Cruzeiro é melhor. Se tu quer analisar a tabela, então o Cruzeiro é melhor do que o Chapecoense. O elenco do Cruzeiro... tu queres elenco, rapaz. 10 vezes melhor do que a Chapecoense. E quando precisar ganhar para não ser rebaixado ou qualquer coisa, o Cruzeiro vai lá e ganha em Chapecó, ganha na Lua, ganha em Marte, ganha em qualquer lugar. E a Chapecoense vai para casa para empatar com o Cruzeiro em casa. Essa é a diferença. Tem alguns jogos aqui interessantes, né? Todos os jogos. Alguns, o Vasco com o Sport é interessante. Esse aqui, ó, Corinthians e Santos. Corinthians e Santos é interessante, porque o Santos pode esquentar a briga esse aqui, lá pelo título. Goiás e Joinville, pode enterrar de vez o Joinville. Exatamente, Goiás e Joinville, mas se o Joinville como o do Vasco também. Facilita. Vasco e Sport. Vasco e Sport. Pode enterrar de vez o Vasco. Porque o Sport está com 37, o Sport está tranquilo. O Atlético Mineiro e o Flamengo. Aqui o Flamengo é a chance de se recuperar. Exatamente. Do vexame. Não, e o Atlético Mineiro jogando em casa sabe que se vencer ele vai a 52 e fica 2 pontos caso o Corinthians não passe pelo Santos. Quer dizer, essa rodada aqui tem importância lá em cima e importância aqui embaixo. Avaí e São Paulo, favoritíssimo, São Paulo. Se o Avaí ganhar é uma zebra. Mas como? O Avaí ganhou 2 seguidas e ganhou o Clássico. É o Clássico, rapaz. O que é ganhar o Clássico? O Clássico é igual. É igual Atlético e Cruzeiro. Cruzeiro quase não ganhou do Atlético, se não perde o pênalti. Tinha ganho do Atlético. O Clássico não se conta. Não? Não. Coritiba e Atlético não se conta. Deixa eu ver mais aqui. Corinthians e Santos. Tu acha que o meu Santos vai bater o Corinthians? Então o Santos é muito ruim, né? Aqui, ó. O Santos e o Palmeiras vão fazer a diferença.
Porque o Palmeiras, se perder pro Grêmio, o Grêmio encosta no Corinthians. E onde é que está o Palmeiras? O Palmeiras está aqui embaixo. Aqui. O Palmeiras está sexto lugar. Aí se Ele vai a ferra. 44 se ganhar. Não, o Palmeiras está ali na... Ponte Aqui só Preta tem, e só tem interesse Fluminense. aqui só pro Grêmio. Aqui no jogo do Atlético e o Flamengo tem interesse pro Atlético Mineiro. O jogo do Corinthians tem interesse pro Corinthians contra o Santos. E aqui embaixo, onde envolvendo os nossos aqui, é complicado. O Figueirense vai pegar o Internacional lá em Porto Alegre. Tá perto do jogo. Entendeu? O Avaí vai pegar o São Paulo mesmo, jogando em casa. É Dificilmente complicado. ganha o jogo. O empate é um bom resultado para o Avaí. O Joinville pegando o Goiás lá em Goiânia é duro na queda. E a Chapecoense aqui, eu acho que mais fácil aqui é a Chapecoense contra o Cruzeiro, no meu ponto de vista. É mais fácil a Chapecoense ganhar o Cruzeiro. É tudo difícil. Tudo difícil. Tu acha? Ó, Internacional e Figueirense, dificílimo. É Chapecoense e Cruzeiro. E sabe quem é que vão difícil. se encontrar aqui? O ex-treinador do Figueirense tá no banco de lá, que é o Argel Fuch. O Argel vai estar no banco nesse jogo contra o Figueirense. E o Figueirense ainda não definiu quem será o seu treinador. O Vinícius Eutrópico é um nome que está lá, mas hoje pela manhã, vendo os noticiários lá da capital, há uma influência, uma corrente muito forte para que o interino acabe o campeonato. Eu acho que é arriscado. Hein? Aí é querer cair, né? É arriscado, né? É o risco de querer cair. Mas por quê? Interino. Contratação você não vai fazer mais agora. Interino está aprendendo. O Vinícius Eutrópio, ele foi o ano passado campeão catarinense. Mas esse interino no Figueirense não é aquele que toda vida que sai um treinador ele assume? Assume, mas... Não, depois ele volta como na sua interinidade. Mas ele sempre tem, pelo menos o pessoal que estava fazendo o comentário hoje a respeito da permanência dele, muitos deles foram favoráveis à permanência dele. Que nada, interino é interino. Interino é interino. Interino quer dizer, vai ser um futuro treinador. O futuro, e na Série A não é coisa para testar. Série A não é para testar se o cara vai... Se o futuro do cara vai dar certo como treinador, não vai. Mas tu já visto quantos treinador jovem está aqui na Série A? Mas quanto tempo estão treinando? Esse Batista aí estava uns 4 anos lá no Sport. Ele entrou como auxiliar do pai dele, o pai dele foi dispensado, ele ficou. Não é? Não entrou hoje. Não entrou agora. E o interino não está convivendo dia a dia no jogo? Tu não acredita nos interinos? Não. Não? Não. Série A não. Série A não acredito. Qual é a diferença da Série A e Série B? No futebol hoje? Série A são os maiores clubes do Brasil. Os maiores clubes do Brasil. Os maiores clubes, o maior patrimônio, quer dizer? Maiores clubes do Brasil. Pode até no momento não estar com a grande equipe, mas tem tradição, tem camisa, tem raça, tem dinheiro, tem tudo. Eu tô vendo aqui, ó, o Cruzeiro, campeão do ano passado, com uma larga margem de segurança, que eu pensei até, esses dias, faz um pouco tempo agora, eu comentei. Ei, tu não entende futebol. O Corinthians vai ser campeão com 4 rodadas de antecedência. Tu não entende futebol. Tu não sabe que o futebol, você, em 2, 3 anos no máximo, você consegue se manter no ápice. Você ganha 2, 3 jogos, sobe. Depois a tendência é cair, principalmente no caso do Cruzeiro, que venderam 8 jogadores. Isso é lógica, cara. Eles valorizaram 2 anos, bicampeão, venderam 8 jogadores, a tendência era cair. E caiu. Tá, e quem foi campeão carioca? O Vasco. E onde é que tá? Interessa lá, aquele campeonato lá não vale nada. Quem foi campeão paulista? Campeão paulista foi o Santos. E onde é que tá? Tá bem. Santos está bem. Tá. Santos não meteu agora 4-0 no Não, Atlético. mas na classificação aqui, que era o segundo colocado. Temos de título. Não, quero saber se ele não meteu 4-0. Quem é que foi campeão, quem foi campeão paranaense? Ah, foi do interior, porque o Atlético disputou com o Sub-23 e o Curitiba não tinha time. Tanto é que está... Veio o Atlético quase para a segunda divisão. Tanto é que está provado que o Curitiba não tinha time, que o Curitiba agora que conseguiu se desgarrar um pouquinho do rebaixamento. Futebol não se faz de um dia para o outro, cara. Técnico não se faz de um dia para o outro. Mas qual é o time no futebol brasileiro, qual é o time que permanece 2, 3 anos com o mesmo jogador? Nenhum. O nosso time de futebol aqui, é time mesmo, nosso time de futebol no Brasil, ele é assim, é tocado ao vai da valsa. Deu certo, a música tocou, entoou,
você vai dançar legal. Não, não Se é a assim, música não. tocou, não entoou, você não vai dançar, vai não é pisar no assim, pé. Não é assim, não. Vai pisar no pé. Nós temos bons times aqui no Brasil. Ah, que bom time. Não é, para ti que não tem. Nós temos bons times, sim. O Avaí, um grande time. Quem é o mais vezes campeão do mundo? Chega. Tchau, até domingo. Domingo Seleção brasileira? Ainda bem que domingo eu estou livre de ti. Ainda bem que domingo tu vem, que eu tenho...